reverência a essa cidade querida que amamos tanto. Vamos pedir a Deus que nos ajude aqui nesse percurso de algum tempo pequenino de estudo. Lá no Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, nós já estamos na 18ª reunião estudando esse tema. Portanto, nós já temos quase 40 horas de estudo sobre o que vamos tentar resumir aqui em 1 hora. Então, me perdoem se não for bem sucedido nesse resumo. Todos nós sabemos que a segunda revelação de Deus aos homens veio pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, foi registrada a palavra dele: ainda tenho muitas coisas que vos quero dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isso é uma realidade. Era preciso passar o tempo, séculos, e 1600 anos depois, em 1616, tivemos a revelação do macrocosmos, através da tarefa do astrônomo Galileu Galilei. Mais tarde, ele retornaria à carne, no século XIX, para acompanhar Allan Kardec na pele do astrônomo francês Camille Flammarion. Isso mesmo. Em 1637, vejam que esse século foi pródigo em avanços. É René Descartes, nascido em 31 de março de 1596, que vai nos descerrar a ciência moderna, publicando o discurso sobre o método de bem conduzir a razão na busca da verdade pela ciência. E isso ele o fez depois de sonhar com o Espírito da Verdade em 3 noites consecutivas no ano de 1619, no qual, em 3 ocasiões, 3 noites consecutivas, na última delas, o Espírito da Verdade mostra a René Descartes que ele teria a tarefa de trazer ao mundo o dicionário da ciência, e de fato ele o faz nesse discurso do método científico. Mas também havia previsto para ele que em algum momento do futuro, na cidade de Lyon, ele traria o Pentateuco. Ele mesmo lê do lado do livro, dos 5 livros que estavam postos à mesa desse sonho, que estaria escrito Pentateuco, e ele raciocina que seria a união da filosofia, da ciência e da religião. Neste mesmo século, em 1663, o astrônomo pesquisador Robert Hooke revela o microcosmos, inventando o microscópio. No século XIX começa 2 séculos de tarefas de um mesmo espírito em 2 personalidades distintas. Allan Kardec, de 1804 a 1869, no século XIX, e Chico Xavier, de 1910 a 2002. No livro Nem Céu, Nem Inferno, baseado nos manuscritos de Allan Kardec, da coleção do Dr. Canuto de Abreu, em São Paulo, numa mensagem de 1862, a verdade, em se dirigindo a Allan Kardec, revela: eu venho a seu chamado, meu bem amado discípulo. João, só pode ser João Evangelista. Você que guia nossas falanges na terra. Está lá no manuscrito.
pelo próprio Kardec. Emmanuel confirma isso em 31 de março de 1838 na União Espírita Mineira, está no livro Deus Conosco. A personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, foi lembrada hoje por vós com as mais doces comemorações. Confirmação insólita. Mas e também em 1862, no mesmo livro Nem Céu Nem Inferno, do pesquisador Paulo Figueiredo, vemos outro manuscrito. Esse eu já tinha passado, desculpe. Voltando à União Espírita Mineira, em 31 de março de 1938, é o poeta Cassimiro Cunha que novamente reafirma que Allan Kardec seria a reencarnação do apóstolo de Jesus, João Evangelista. Na mensagem inserida no capítulo 2 aos Espíritas, do livro Chico Xavier Mandato de Amor, começa assim as suas provas, Cassimiro Cunha. Aos Espíritas, guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Aí, agora sim, voltando a 1862, no dia 3 de novembro, no livro Nem Céu Nem Inferno, do pesquisador Paulo Figueiredo, manuseando os escritos de Kardec, vamos ver desta feita o espírito de Sócrates, em se referindo a Allan Kardec, chamando-o de Platão. O sucesso está garantido à grandiosa obra para a qual eu chamei meu velho amigo, meu caro discípulo de Atenas, Platão. Não é sem razão, portanto, que no percurso de sua obra espírita cristã, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que a obra de Sócrates e Platão é precursora do Evangelho de Jesus. E em 1857, todos nós sabemos que ele faz uma nova revelação, a revelação do mundo espiritual. A sua obra se divide em partes filosófica, científica e religiosa. Era a primeira etapa de um processo de mais de 200 anos de revelações do mundo superior através de espíritos superiores para a face terrestre. Um novo panorama seria descerrado à ciência humana, o panorama da ciência espírita, abrindo-se um novo universo a ser pesquisado, com novas leis para serem entendidas, com novos conceitos para serem estabelecidos. Mas alguém já fez alguma previsão para este futuro lá previsto e que nós estamos hoje começando a vivenciar? Vamos ver algumas antecipações científicas dessa obra magnânima, dessa obra ciclópica, enciclopédica, como nos diria o nosso querido Martins Peralva, em Belo Horizonte. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, pergunta 36, o codificador pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo universal? E os espíritos superiores responderam: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E a ciência demorou 151 anos para comprovar essa afirmativa dos espíritos superiores. No experimento de 2008, o Dr. Andreas Kronfeld, publicado com o título O Peso do Mundo é Cromodinâmica Quântica, publicado na revista Science, no volume 322,
inaugura-se uma nova compreensão do universo, que eles chamaram de QCD, cromodinâmica quântica. O vácuo absoluto não existe, confirmando a obra de Allan Kardec. Ele é preenchido por flutuações de energia, flutuações do vácuo quântico que geram as partículas que compõem o átomo. E experimentos científicos vão prová-lo, dizendo que no interior dos átomos, no interior dos núcleos atômicos, 99% do espaço é vácuo quântico. A matéria ocupa apenas 1% do espaço atômico. Esse vácuo quântico é preenchido por fluido ou campo de gluons, que produz pares de quarks e antiquarks, matéria e antimatéria. E essa massa de quarks é menor do que 1% da massa do próton. Então, minha gente, tudo que nós enxergamos aparentemente é uma ilusão, porque a matéria em si é quase inexistente. O que nós enxergamos é energia do vácuo quântico. É dela de onde provém os 99% da massa, do peso de tudo que existe. Isso até fica muito bom para nós, né? Pensar que se a gente for saber o nosso peso real, é só 1% do que aparece na balança. Olha que beleza! Tenho certeza que muita gente vai comemorar hoje à noite e vai desprezar a balança, né? Aqui é uma simulação computacional do vácuo quântico. Tudo isso que está aí em, vamos dizer, azul claro, verde, é justamente essa energia em movimento, esse fluxo de gluons. E em determinado momento, eles colapsam essa energia, criando as partículas e subpartículas atômicas que aparecem aí momentaneamente nas cores vermelha e amarela. Isso nos dá uma escala da ordem de 2,6 vezes 10 a 15, a menos 15, desculpa, por metro, mostrando que o vácuo quântico é a maioria do espaço em que todos os corpos ocupam e é a origem da matéria. Voltando a Allan Kardec, na pergunta 27, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal, sendo esse capítulo, então, conhecido por nós na doutrina dos Espíritos como elementos gerais do universo. E sendo também que a matéria vai ser denominada por Kardec e pelos Espíritos superiores como fluido cósmico universal. Vejam só, fluido de gluons pela ciência a partir de 2008, fluido cósmico universal 151 anos antes disso. Sabemos também que o princípio material, ele se agrupa por atração, forma matéria, forma os corpos. Esses corpos são utilizados pelos espíritos que assimilam e desassimilam matéria rumo à ascensão. Em algum momento é formado o princípio espiritual com projeto definido de evolução. É o espírito que, na própria revelação de Allan Kardec, da codificação espírita, é o elemento inteligente do universo. Ora, onde há inteligência, há espírito. E nós temos que ter essa compreensão que espírito não é só ser humano. Nós somos sim espíritos humanos. Mas nossos animais também são espíritos, porque têm inteligência,
A própria codificação diz: instinto é uma forma de inteligência. Ora, se todo espírito tem como atributo a inteligência, e se instinto é uma forma de inteligência, todos os animais também são espírito. Mas não somente os animais, as plantas também têm espírito, porque já experimentam sensações. As bactérias, os vírus, elas não têm uma estratégia de ataque aos corpos, onde elas se multiplicam, onde elas se reproduzem. Olha aí o princípio inteligente, simples, ignorante, desde a ameba mais simples, desde o protoplasma mais simples, até nós, seres humanos que já conquistamos o pensamento contínuo. Todos nós somos espíritos, criaturas de Deus. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem a Allan Kardec: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. Vejam que maravilha, admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pôde abranger o conjunto. Mas a obra revelatória não parou em Allan Kardec. Ela teve a segunda etapa. O Espírito da Verdade revela a Allan Kardec: se pudesseis ficar aí no corpo por 200 anos, daí não sairíeis. No entanto, isto é contra a lei natural e é necessário que termines o trabalho para o qual te dedicas, que seria o último, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicado em 6 de janeiro de 1868. É necessário que termines logo. Imagine nós ouvindo isso do Espírito da Verdade, a gente não ia terminar nunca, não é? Para passares para este plano por um pouco e retornares ao mundo físico para completares a segunda metade de tua obra. E é assim que nasce em 1910, no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo Chico Xavier. Coincidência? O próprio Kardec diz, na anotação do Obras Póstumas, sobre a qual ele intitula Minha Volta, calculando o tempo que é necessário da desvinculação da matéria, da readaptação do espírito no mundo espiritual, da preparação para uma nova reencarnação, julgo que estarei de volta à carne, no mais tardar no final deste século XIX ou no princípio do outro. Curioso, ele desencarnara 31 de março de 1869, mas ele fora somente no dia 2 de abril de 1869 enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris. E ele renasce no dia 2 de abril de 1910, 39 anos depois, como Chico Xavier. A primeira obra de Emmanuel, com o título Emmanuel, no capítulo 36, subtítulo Trajetória das Almas, vai dizer: que longa tem sido a trajetória das almas. A origem do princípio anímico perde-se dentro de uma noite de labirintos. Tudo, porém, dentro de um dinamismo do universo, se encadeia numa ordem equânime e absoluta, confirmando a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo numa ordem equânime e absoluta. Na pergunta de número 7 do livro O Consolador, é Emmanuel que também vai dizer, na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo.
todos os espíritos e todos os átomos, todas as matérias. Por quê? Ele próprio explica: as individuações químicas, ou seja, os átomos, possuem igualmente a sua rota de obtenção das primeiras expressões anímicas. Anímicas vem de ânima, alma, espírito. No capítulo 1 do livro Libertação, é o instrutor Flaccus quem vai dizer: do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas é o poder do Espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. André Luiz, no livro Libertação. Quem diria, não é? Que aquele bugre humilde de Pedro Leopoldo, contendo só de estudo terceiro ano primário completo, seria a reencarnação de um gênio da humanidade. Só quem o conheceu sabe disso. Na questão da evolução das espécies, nós tivemos Lamarck, nós tivemos Darwin, Charles Darwin, e nós temos os cientistas modernos que vão inaugurar na Terra a epigenética. E André Luiz, em 3 livros, No Mundo Maior, 1947, Libertação, 1949, Evolução em 2 Mundos, 1958, vai dizer: a reencarnação preenche todas as lacunas das teorias de Darwin e Darwin e Wallace, além de revalidar Lamarck, sem negar a genética e seus mecanismos de transmissão de caracteres. Olha essa afirmativa ampla de André Luiz, que naquele tempo, na década de 40 e de 50, a ciência não estava preparada para entender. E ele conclui: a evolução se dá em 2 mundos. Neste livro ele diz: guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores da natureza. E isso vai ser provado no dia 12 de julho de 2012, quando 26 neurocientistas se reúnem na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, declarando que os animais têm consciência. Mamíferos, aves e até mesmo alguns invertebrados têm consciência. Não podemos fazer de conta mais de que não sabíamos dessa verdade. E assinam a Declaração de Cambridge no dia 12 de julho de 2012. 60 anos depois de André Luiz. Voltando ao livro Emmanuel, capítulo 36, A Trajetória das Almas, ele diz: chegado a esse ponto, o homem se encontra no limiar da existência em outras esferas, onde a matéria rarefeita oferece novas modalidades de vida, em outras mais sublimes manifestações, as quais escapam naturalmente à insuficiência dos vossos sentidos, nos falando sobre a tessitura da matéria nos mundos espirituais, aos quais os nossos olhos físicos e os nossos instrumentos de ótica são inacessíveis por enquanto. O próprio Alfred Russel Wallace, braço direito de Charles Darwin, que viveu entre 8 de janeiro de 1823 e o dia 7 de novembro de 1913, no seu livro O Aspecto Científico do Sobrenatural, vai reafirmar a existência dos espíritos desencarnados.
a evidência, diz ele, da aparição de seres sobre-humanos ou espirituais é tão boa quanto definitiva, como qualquer prova de um fato deve ser. Um cientista da mente, um cientista da genética, um cientista da biologia humana, conhecendo talvez a obra de Allan Kardec e perquirindo também as pesquisas de outros espíritas nobres daquela época, como Alexander Aksakov, como Ernesto Bozano, como Gustave Gerlei, como o próprio Gabriel Delany, as pesquisas em torno, por exemplo, da materialização dos espíritos, por Sir Arthur Conan Doyle e também outros pesquisadores ingleses, chega à conclusão que a prova sobre a sobrevivência do espírito após a morte é definitiva. Mas é em Carl Gustav Jung, seguidor de Freud, no livro Problema Espiritual do Homem Moderno, que ele vai tocar Deus. O indivíduo não realiza o sentido de sua vida se não colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual e sobre-humana, confirmando revelações de Allan Kardec décadas antes. Mas sem dúvida nenhuma que é em Chico Xavier, na obra do mineiro Francisco de Paula Cândido, mais conhecido depois como Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, ou Cisco de Deus, não é? Que nós vamos encontrar 550 livros publicados até hoje, em 2025, de sua capacidade mediúnica. Livros que abordam aspectos científicos abordados pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Certamente que é no espírito de Carlos Chagas, vulgo André Luiz, nas suas 28 obras, que vamos encontrar a partir de 1943, grande contribuição à biologia e à medicina, confirmação e complementação de conceitos científicos da época, mas sobretudo antecipação de conhecimentos científicos em mais de meio século, alguns deles já provados pela ciência moderna. Em 1971, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier vai dizer: e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Cabe aos cientistas, como disse Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, cabe aos matemáticos, aos físicos, aos químicos, aos cientistas, sem o saberem, revelarem o espírito pela falta da matéria base sobre a qual eles se debruçam em seus estudos. E sem o desejarem, eles se transformarão em sacerdotes do Espírito. Escreveu Emmanuel no livro, do prefácio no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier. É de André Luiz, no livro No Mundo Maior, essa afirmativa contundente: o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito, novamente reafirmando a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, e novamente se referindo a revelações de Emmanuel décadas antes, no livro Emmanuel. E nesse mesmo livro, capítulo 4, ele diz sobre o pensamento de Deus. Para mim,
dos trechos mais sublimes da obra de Chico Xavier, identificando o fluido elementar, o hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma, nos domínios inumeráveis do cosmo, interpretaremos o universo como sendo um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Sobre este plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura. Nós sabemos, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai se referir a nós como criaturas co-criadoras em plano menor. Nós somos capazes de co-criar, temos a semente divina em nós, co-criamos corpos dos nossos filhos, co-criamos, mas não criamos os espíritos deles. Quem é mãe e pai sabe disso. Pode ter 10 filhos, todos são diferentes, dentro da mesma educação, não é? Nós co-criamos mesas, cadeiras, carros, internet, celulares, aviões, trens, todo tipo de invenção científica da nossa comodidade atual. Mas estamos longe de ser co-criadores em plano maior. São eles, como Jesus de Nazaré, que criam planetas, sistemas estelares, nebulosas, galáxias inteiras, que servem ao espírito imortal como pousos de aprendizado, de evolução para as suas reencarnações sucessivas. Um neurocientista e psiquiatra britânico, Dr. Ian McGilchrist, que escreveu O Mestre e Seu Emissário, o cérebro dividido, o making of do mundo ocidental. É um cientista maravilhoso, um cientista de ponta que tem incomodado a psiquiatria moderna. Como eu disse, ele é neurocientista e psiquiatra. Não vou citar todos esses livros aqui ele já publicou. O mais recente, O Cérebro Dividido, sobre o qual ele vai falar das suas descobertas importantes. Mas eu quero ouvi-lo sobre uma coisa, sobre o espírito e a matéria e sobre Deus. Vamos ver se aqui o som pega bem. Consciência. E sua consciência é a raiz de tudo o que sabe. Ninguém nunca viu a matéria. Tudo o que viram em sua consciência. E sua consciência é a raiz de tudo o que sabem. Na consciência deles, experimentaram qualidades materiais. Só isso é muito importante, porque veja, eu não acredito que a consciência e a matéria sejam totalmente separadas. Eu acho que eles são distinguíveis, obviamente, mas não são totalmente separados. Mas de uma maneira bastante importante, a relação deles é como fases da mesma entidade. A água tem uma fase translúcida quando está fluida, e flui através da sua mão e de todo o resto, mas também tem uma fase que está completamente opaco. É difícil. É necessário um empurrão poderoso para mover o imóvel. E isso também é água. E então, nesta sala e nas salas onde todos vocês estão sentados, há literalmente toneladas de água, suspensas no ar, que vocês não conseguem ver. Agora, qual destes é água? Minha resposta para isso é que todos são água. Frases distintas de água. Então, quando as pessoas dizem, bem, a matéria não se parece com a consciência, eu digo, bem, não. Mas o gelo não se parece com a atmosfera. E não se parece com o riacho que passa pela minha casa. Então, são expressões fenomenologicamente diferentes desse algo primordial que cria o cosmos. E eu acredito que é consciente. A maioria das grandes tradições de sabedoria
concorda com essa visão de forma global. Mas vamos seguir. Itzhak Bentov, cientista e inventor israelense, nascido na Tchecoslováquia e naturalizado norte-americano, escreveu alguns livros e propôs um modelo de consciência. Um deles chama-se A Espreita do Pêndulo Cósmico. Outro chama-se Um Breve Tour pela Consciência Mais Alta. Vamos ver sobre ele, o modelo dele proposto de consciência. O homem criou um modelo de consciência usado pela CIA antes de morrer em acidente aéreo histórico no ZEWA. Itzhak Bentov, o cientista e inventor israelense-americano nascido na Tchecoslováquia, que se tornou um inovador no campo da engenharia biomédica no ZEWA, sugeriu que a consciência é o elemento unificador comum de toda a criação e que, através desse elo, todas as coisas estão em contato permanente. Bentov acreditava que nossas mentes estão conectadas ao universo e ao nosso entorno. Essa conexão nos mantém vivos e conscientes. Cientistas não estudaram a consciência por não compreendê-la por muito tempo. Na década de 90, eles iniciaram um aprendizado sobre o tema. Muitos cientistas investigam a consciência, ainda um mistério. A consciência é um quebra-cabeça a ser resolvido. Ainda não temos o quadro completo. Conhecemos algumas peças. A ideia de Bentov foi uma peça importante do quebra-cabeça, e os cientistas ainda estão construindo sobre seu trabalho hoje. A consciência evolui em direção ao absoluto, a fonte de toda a consciência. Essência da consciência pura. Matéria é energia vibrante e imutável. O absoluto é fixo, manifesto e invisível. O cérebro age como transdutor, convertendo a energia da consciência em sinais elétricos e químicos para a comunicação interna no corpo. O cérebro pode sintonizar em várias frequências de consciência, permitindo diferentes estados de consciência. A teoria de Bentov afirma que a consciência é fundamental no universo, não se restringindo ao cérebro ou corpo. A consciência pode existir independentemente do corpo físico, não limitada por espaço e tempo. A teoria de Bentov é influente nos estudos da consciência, porém é debatida e não amplamente aceita pela ciência mainstream. Bentov morreu no acidente do voo 191 da American Airlines em 1979, após decolar de Chicago O'Hare, o pior desastre aéreo não relacionado ao terrorismo do ZEWA. Ele faleceu a caminho da Califórnia para uma apresentação sobre ciência e misticismo a cientistas japoneses. Olha só o que afirma ele: a consciência tem ligação com o absoluto, nos mostrando a nossa ligação com Deus. É em André Luiz que a obra de Chico Xavier vai nos proporcionar a construção de um novo paradigma, o paradigma da medicina e da espiritualidade. No livro No Mundo Maior, por exemplo, no capítulo 3 e no capítulo 4 de 1947, André Luiz revela o cérebro trino, que hoje nós podemos adaptar com mais segurança com o título de cérebro triuno. O cérebro subconsciente, da medula espinhal até o cerebelo, contendo vivências primitivas, vegetativas e animais pregressas, já adquiridas por reflexos condicionados específicos para a manutenção da vida física, que é o nosso tronco encefálico. A segunda parte, o segundo andar desse cérebro, segundo André Luiz, situado no córtex motor, são as conquistas atuais da nossa experimentação. E o terceiro andar, o superconsciente, situado nos nossos lobos frontais, são os estímulos que nós temos ao futuro, as nossas aspirações, as nossas preces, os nossos estudos. 3 estudiosos, cientistas espíritas cristãos, vão então estudar esse tema
e vão, através da Associação Médico Espírita do Brasil, publicar o livro O Cérebro Triuno, mostrando-nos então as funções desses 3 andares. É a doutora Irvênia Prada, estudando o cérebro básico, que é justamente a medula espinhal até o cerebelo, contendo as nossas vivências reptilianas, animalescas. É o Dr. Décio Iandoli Júnior, presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, natural de Santos, São Paulo, que vai nos mostrar o presente, as conquistas atuais, a vontade, a nossa consciência. E é o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que vai nos falar sobre o futuro, sobre o ideal, sobre o superconsciente, sobre o Evangelho como nosso medicamento da alma. Nesse castelo de 3 andares, os 3 cérebros se unem. O porão da individualidade no centro, no tronco encefálico, o 1º andar. As conquistas atuais do esforço e da vontade no córtex motor, o 2º andar. E o ideal e a meta superior, os estímulos ao futuro nos nossos lobos frontais, como o 3º andar. 1947, 21 anos depois, é o pesquisador Paul MacLean que vai cientificamente fazer a primeira exposição desse tema, propondo na sua tribuna em 1968 um trabalho 21 anos depois de André Luiz, que ele intitulou O Cérebro Triuno em Evolução. Ele vai nos mostrar, neste trabalho, exposto em vários congressos médicos entre 1968 e 1970, que somente foi publicado em livro em 1990, portanto 43 anos depois do livro No Mundo Maior, de André Luiz, que o nosso cérebro, a nossa estrutura mental na Terra se divide mesmo em 3 andares, 3 funções, 3 cérebros triunos. A partir daí a gente começa a tatear a fronteira da ciência médica hoje, epigenética e espiritualidade. Emmanuel vai dizer: a saúde é a perfeita harmonia da alma, mostrando a importância do nosso equilíbrio mentopsíquico e espiritual para a saúde dos nossos corpos físicos e espirituais. Neio Lúcio, através de Chico Xavier, em 1942, no dia 3 de junho, vai dizer: é o pensamento o potencial primário e imprescindível em toda a realização. Veja bem, Neio Lúcio está tocando Deus aqui, porque na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a causa primária de todas as coisas. Ora, aqui ele diz: o pensamento é o potencial primário e imprescindível em toda a realização. É isso que Deus nos deu, a capacidade de criar, de pensar. Mas como surge o pensamento? Existem informações sobre isso? Fora, naturalmente, das concepções materialistas que acham que o cérebro excreta secreções pensamentais, desculpem os cientistas materialistas, mas ridículas. Em pleno século XXI, nós podemos dizer isso. É Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, da década de 30, que nos esclarece: o desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. E ele vai explicar nesse capítulo sobre o pensamento
que nós, ao vivenciarmos as experiências humanas, nós temos emoções básicas. Elas são simples, são poucas, em torno de 5 a 7 no máximo. Essas emoções básicas, elas são provocadas pelas situações ao nosso redor, na família, no trabalho, na profissão, na via pública, na política, na convivência com os nossos semelhantes, na atividade filosófica, na atividade científica e na atividade religiosa de cada qual. A partir daí surgem os nossos sentimentos. E são esses sentimentos que alavancam a força mento-eletromagnética do nosso pensamento. Força física, que plasma, que molda, que aperfeiçoa, que modifica, que influencia e é pelos outros influenciada. Diz Emmanuel ainda no livro de 1938, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à arromagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai dizer: cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. A eletricidade é energia dinâmica, como eu disse, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força mento-eletromagnética. Significando o que em termos físicos? Que o pensamento movimenta partículas mentais. Vamos ver mais um videozinho, por favor. No exato instante em que você tem um pensamento consciente, uma faísca elétrica percorre o seu cérebro como um relâmpago de luz no meio da escuridão do universo. Esse impulso não é apenas uma ideia, ele é uma onda, uma frequência, uma linguagem que o campo quântico compreende. A energia mental codificada com a sua intenção se transforma em um sinal eletromagnético e começa a viajar, atravessando dimensões invisíveis, cruzando o vácuo que conecta tudo. Mas o que realmente dá vida ao pensamento é o sentimento. Quando você sente aquilo que pensa, quando acredita com o coração, o seu campo eletromagnético se expande de forma poderosa. O coração envia ondas de luz coerentes que moldam o espaço-tempo ao redor. Nesse momento, você não está apenas desejando algo, você está comandando o universo. A sua vibração ressoa com possibilidades semelhantes no campo quântico, e o campo começa a responder. Uma rede infinita de realidades se apresenta diante de você, esperando ser escolhida. E então, algo mágico acontece. A frequência que você emite colapsa a função de onda. A realidade começa a se dobrar diante da sua consciência. Partículas se organizam, caminhos se abrem, pessoas certas aparecem. Tudo se encaixa como um quebra-cabeça que sempre existiu, mas agora você ativou. E aquilo que era apenas pensamento se torna matéria. Você manifesta, você cria, você é o observador e o criador. A realidade sempre respondeu à sua vibração. Agora, você sabe disso. É o físico Eugene Wigner, que vai ganhar o Prêmio Nobel de Física de 1963, que vai definir pela primeira vez a consciência quântica. Nós, no Espiritismo, já sabemos disso
desde 57. É o espírito. E ele diz: o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. Esta não estaria sujeita às leis da física. Assim, qualquer ato de olhar, de observar, determina um colapso quântico específico das partículas que compõem e constituem o cérebro. Então, essa noção do espírito, ou da mente, ou que eles chamam de consciência quântica, e nós chamamos de espírito, fora do tecido do espaço-tempo, fora da dimensão espaço-temporal, explicada no início do século XX por Albert Einstein, vai ser provada nos estudos da consciência pelo modelo do pensamento através do eletromagnetismo, chamado também de modelo quântico. Ele foi publicado na revista Scientific American, The Neuroscience of Identity, a neurociência da identidade. E ele veio através de experimentos de interações não locais da consciência realizados pelo Dr. Jacobo Greenberg Zibelbaum, da experiência prática realizada por cientistas para comprovar o modelo quântico de consciência. E através desse modelo eles provaram outra coisa, a comunicação quântica, que nós espíritas chamamos de mediunidade. Nós todos, através da força do nosso pensamento, podemos comunicar esse pensamento aos outros. Isso para nós não é novidade, desde o século XIX. Chama-se mediunidade. Como foi feito esse experimento? Quem o descreve é o físico, espírita e pesquisador Dr. André Luiz Oliveira Ramos, bacharel em física e mestre em dosimetria do laser para uso em medicina pelo Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo. Participamos com ele do seminário A Mediunidade e o Paradigma Quântico na cidade de Lisboa, alguns anos atrás. E ele nos mostrou como esses experimentos científicos provaram a existência da consciência quântica não local, em outras palavras, dentro da terminologia espírita cristã, a existência do espírito imortal, fora da matéria, fora do tempo, fora da dimensão do espaço-tempo, revelando também a mediunidade, que eles chamam de comunicação quântica, pela comunicação de mente a mente. Começa em 1964 pelo Teorema da Desigualdade de Bell, que viveu entre 1928 e 1990 e vai ganhar póstumamente o Prêmio Nobel de 2022, num postulado de 1964, a realidade não local. O mundo real que nós conhecemos se apoia numa realidade invisível, que perdura além do espaço, além do tempo ou da causalidade material. E através desse experimento realizado e publicado em 1994, o nome é complicado, mas vale a pena citar, não é? A gente já sabe, chama-se emaranhamento quântico. Em outras palavras, mediunidade, comunicação entre dois espíritos. O experimento foi publicado com um texto muito bonito, por sinal, o paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen no cérebro, o potencial transferido, ensaios físicos. E aí, brevemente, eu vou contar rapidamente, porque nosso tempo está se esgotando. Reuniram 7 pares de pessoas desconhecidas, ou seja, 14 pessoas que nunca haviam se conhecido, não tinham relação nenhuma. E puseram esses 7 pares de pessoas conhecidas fazendo meditação juntas, 2 a 2 em salas diferentes, durante 15 minutos. Depois separaram essas pessoas, colocando o primeiro sujeito
numa sala, o segundo sujeito numa outra sala. E esse primeiro sujeito foi estimulado aqui através de flashes, 100 flashes de luz aleatórias diante de seus olhos. E, ao mesmo tempo, mediram o eletroencefalograma de um com o eletroencefalograma do outro, que estava numa sala distante, sem saber o que estava acontecendo com o primeiro sujeito. E o que aconteceu? Os dois eletroencefalogramas foram idênticos. Aquele que recebia os flashes de luz, naturalmente, foi no seu cérebro, as imagens mexeram em determinados setores do cérebro relativos à imagem, não é? E o mesmo aconteceu no sujeito que não estava separado, que não estava vendo nada. E essa experiência foi renovada inúmeras vezes, colocando esses dois sujeitos em cada vez mais distantes. E não importava a distância, acontecia o mesmo fenômeno. Mesmo que o segundo sujeito fosse para outro estado, fosse para outro país. Mostrando, portanto, que o pensamento viaja instantaneamente, muito mais rápido que a luz, e, portanto, não tem a barreira da matéria. No outro experimento, publicado em 2005, Evidência de Imagem de Ressonância Magnética Funcional Replicável de Sinais Cerebrais correlacionados entre sujeitos isolados física e sensorialmente, publicados no The Journal of Alternative and Complementary Medicine, em 2005. Desta feita, puseram pares de pessoas que se conheciam há pelo menos 6 anos. Poderiam ser cônjuges, poderiam ser amigos, poderiam ser familiares. E aí, só que fizeram com elas o seguinte: vendaram os olhos da segunda, puseram a mesma coisa, estímulos de imagens quadriculares na primeira, e a outra separaram numa câmara de Faraday, sem a possibilidade de comunicação por celular ou qualquer outro tipo de rádio, né? Mas elas com os olhos vendados, e aconteceu o mesmo fenômeno. O eletroencefalograma de um foi repetido no eletroencefalograma de outro, e mais, a segunda foi medida então a ressonância magnética funcional dela, e ela registrou as imagens. Isso foi prova suficiente que o pensamento viaja à velocidade instantânea. Depois, o terceiro experimento da intencionalidade à distância. Desta feita, foram colocadas 11 pares de médiums e amigos, sendo esses 11 médiums curadores de diversas religiões. Podem chamar de médiums curadores, podem chamar de benzedores, podem chamar de healers. E fizeram experimentos com intervalos aleatórios, sem intencionada de pensamento de cura, em pensamentos aleatórios, por 2 minutos 6 vezes, e no segundo com intenção direcionada para o segundo, no pensamento de cura, 2 minutos de pensamento de cura 6 vezes. E o que aconteceu? O médium, o healer, acabou atingindo a pessoa amiga doente com prece, com boa intenção, e favorecendo a melhoria física do receptor. Nós já conhecemos isso através do passe, através da mediunidade de cura. É a ciência comprovando os conhecimentos espíritas. Isso foi publicado com o título Evidências de correlações entre intencionalidade distante e função cerebral em receptores, uma análise de ressonância magnética funcional. Em 2005, experimento feito pela Universidade de Stanford, na cidade de Stanford, na Califórnia.
E foi muito interessante porque essas três zonas cerebrais foram as que mais se agitaram. As zonas do lobo frontal esquerdo, que tem o controle do processamento da informação, do julgamento e da decisão. A zona chamada da região do giro do símbolo, com a resposta de analgesia do placebo, ou do sistema límbico, com a expressão da emoção. E a zona também chamada de precônios, que é a zona da consciência, da autorreflexão, da expressão e do pensamento em emoções. Com isso se prova, minha gente, a natureza quântica do cérebro humano também, que ela está sujeita, sim, o nosso cérebro está sujeito ao poder da intenção. Se é boa a intenção de cura, a intenção de favorecimento através do emissor de boa vontade, ele vai sim ajudar a recuperação física do doente. Portanto, o poder da intenção mediúnica é fundamental. E isso nos desperta para a nossa necessidade de confiança em Deus, de fé nos nossos amigos espirituais que nos dirigem na mediunidade, para que o assistido, o doente, receba o melhor de nossas forças. E isso prova também que a consciência não local transcendente, ou seja, o espírito, não está no nosso cérebro. Isso também vai provar a ação quântica do pensamento no espaço biológico, no espaço-tempo biológico, ou seja, no nosso corpo. Vamos ver mais um filminho sobre isso. A biologia quântica é um campo novo e emergente. E eu digo novo porque está ganhando evidências reais e evidências observacionais, mas nasceu ao mesmo tempo que a física quântica. Como os grandes nomes da física quântica, Albert Einstein e Erich Schrödinger, foi o primeiro a falar sobre como fenômenos quânticos podem estar ocorrendo em sistemas vivos, lançando luz sobre a incrível interseção entre a física e a biologia. A biologia quântica está investigando isso. Está olhando para o fascinante modelo quântico da vida. E é realmente aqui que vive a nossa medicina. Aqui é de onde vem. Não é daquele modelo químico-mecânico. Embora possamos explicar algumas coisas de lá, há tantas coisas que não podemos explicar. E é aí que a biologia quântica entra. A biologia quântica olha para o corpo como um todo integrado, onde duas coisas podem se comunicar através do corpo. Eles não precisam entrar em contato. Existe uma linguagem de frequência que existe em todas as coisas vivas. Com isso surgiu uma nova ciência, gente, a teoria quântica biológica, chamada TQD, em que se conhece que a consciência é não local, ou seja, a existência do espírito, ela é embrionária em átomos e moléculas. Olha o que já dizia Allan Kardec na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, olha o que já dizia André Luiz e Emmanuel nos livros recebidos por Chico Xavier. Essa consciência quântica é rudimentar nas bactérias e nas células, ela é conservativa nos vegetais, ela é instintiva nos animais e ela é inteligente e racional nos seres humanos, que podem direcionar essa energia de pensamento positivo para a autocura ou a cura dos demais. A mente existe em uma realidade, portanto, não local, fora do cérebro, fora do espaço-tempo. A mente faz vibrar o espaço-tempo, gerando movimento de partículas. Aqui nós temos um exemplo disso, o Dr. Joe Dispenza. Como eu citei outro dia, acho que foi sábado, né, aqui. Ele sofreu um acidente automobilístico grave, toda a sua coluna vertebral foi esmagada, ele se tornou tetraplégico. E os cientistas médicos da sua época, ele residente no estado de Washington, nos Estados Unidos, falaram com ele que ele nunca mais iria andar, mas ele poderia pelo menos se levantar da cama
se ele substituísse a sua coluna vertebral por um aparelho de metais, né, para sustentá-lo a se levantar. Ele se recusou a fazer isso. E ele então pede um amigo que morava no Havaí, ele vai para a casa desse amigo e fica 6 meses de bruço, exercitando o seu poder mental. Durante 6 meses de bruço, numa cama, ele reconstituiu a sua medula espinhal inteira, mentalizando a sua cura, mentalizando a sua reconstituição. Voltou a andar depois de 6 meses, sem ter passado por nenhuma cirurgia, e hoje é um dos maiores doutores conhecidos pela bioquímica, estudou bioquímica na Universidade de Rutgers, tem grau de bacharel em ciência com ênfase em neurociência, obteve também o título de doutor em quiropracia pela Life University de Atlanta. E hoje viaja o mundo todo fazendo palestras sobre isso. Vamos ver o que ele diz sobre a nossa capacidade de mudar a nossa realidade pela força do nosso pensamento. Tenho experiência suficiente para lhe dizer que ninguém muda até mudar sua energia. Certo? Mudar a energia muda a vida. É assim mesmo. Então, quando você decidir parar de recorrer ao seu inimigo para confirmar sua ligação ao ódio, quando optar por não mais buscar em seu melhor amigo a validação de sua dependência ao sofrimento, quando escolher não mais alimentar sua insegurança por meio do Facebook, ao interromper todo esse ciclo, ao se voltar para dentro, você deixa de depender de coisas externas para criar emoções, mudando sua energia ao criar estados emocionais internos. Agora, tudo o que não está mais em sintonia vibracional entre você e aquela realidade passada presente vai naturalmente desaparecer. Eles vão apenas se descontrolar porque você não está mais prestando atenção neles. Quanto mais forte a emoção, mais atenção é dada ao problema na vida. Sua energia segue sua atenção. Ao se dedicar a curar alguém ou algo, você está cedendo sua energia vital e poder. Diminua a intensidade emocional para não distrair a pessoa e manter sua energia. E você está construindo seu próprio campo eletromagnético. Quando as pessoas superam a si mesmas em eventos, a energia da sala pode diminuir, evidenciando a importância do primeiro dia. Por quê? Porque eles estão se inspirando no campo para construir o próprio campo. Agora, quando eles constroem seu próprio campo no dia seguinte, e o campo começa a interferir com as pessoas ao lado deles, uau, a energia na sala só continua aumentando, não é? Agora, não há mais conexão vibracional entre você, colega e chefe no trabalho. Esteja claro, sim, porque aquela coisa antiga conhecida vai desaparecer porque você não está mais emocional e energeticamente conectado a ela. Certo? Ao chegarmos a esse estado, não devemos tentar consertar as coisas. Porque ao mesmo tempo essas coisas estão se desenrolando e estão se movendo em direção ao caos. E o caos é apenas uma ordem imprevisível. Certo? É a novidade. A novidade de uma experiência que você não pode prever é o caos. Se aplicar a fórmula, todos os potenciais no campo quântico existem como potenciais eletromagnéticos. São possibilidades. Agora combine intenção clara com movimento elevado, pensamento como carga elétrica e sentimento como carga magnética. Você começa a abrir seu coração. Ele começa a produzir aquele amplo campo. Você coloca o pensamento de um novo futuro lá dentro. Agora você está mudando sua energia. Quando começam a sincronizar de forma coerente o seu cérebro e coração, você obtém um sinal Wi-Fi forte. Porque agora você está emitindo um sinal laser muito coerente. Certo? Quando há uma sincronização entre a sua energia e o potencial que existe no futuro, mas que realmente existe no momento presente, pois é aí que eles existem no nível quântico. Agora, você começa a ver sincronicidades em sua vida porque está sincronizado com um futuro. E elas surgem como oportunidades. Uau, isso foi bem legal. E essas são migalhas de pão do campo. Continue indo. Sim, Katim, no caminho correto. Sim. Então o problema é que as pessoas fazem isso e... Aqui é muito interessante que ele vai dizer que o pensamento é carga elétrica e o sentimento é carga magnética. E ele nos dá um exemplo aqui que vai desaguar em Jesus. Por quê? É a nossa desconexão. Nós podemos nos desconectar das cadeias de ódio,
de aversão que nos prendem nas famílias, nos trabalhos, nas atividades do campo da vida humana. Simplesmente se nós mudarmos a nossa energia, a nossa intenção, se nós sempre elevarmos o nosso pensamento em vibrações positivas, com frequências mais altas, nós vamos curar a nós mesmos dessas relações negativas. E isso vai nos levar, sim, ao ensinamento de Jesus, do perdão das ofensas, do esquecimento do mal, da oração pelos inimigos. Vai também nos levar à saúde completa, à saúde mental, à saúde espiritual, à saúde corporal que nós tanto desejamos. Outro cientista que está estudando esse despertar espiritual é o italiano Federico Fagni, físico, engenheiro eletricista, inventor, cientista pesquisador da empresa Intel nos Estados Unidos. Ele, ítalo-americano, tem publicado diversos trabalhos científicos mostrando que nós somos sim uma manifestação da consciência quântica, mostrando que a nossa mente quântica pode nos curar, mostrando que a nossa consciência é mais importante do que a matéria em todos os seus estados e que existe uma ciência ainda não acessível da nossa realidade consciencial e através dela nós podemos nos curar. Existe um podcast que eu vou recomendar a todos, que ele realizou com o alemão Bernardo Kastrup, onde ele fala sobre física quântica, espiritualidade e consciência, confirmando assim André Luiz. E ele também fala de Deus, ele toca em Deus, falando que o universo é consciente, fala da consciência cósmica, fala do nosso Pai Criador. Ele é um dos principais inventores da Intel, ele foi o primeiro a inventar o microchip e hoje está nos Estados Unidos já com 82 anos de idade. A gente vai então convidando a todos vocês nesse encerramento a ter um objetivo espiritual com esses conhecimentos novos, que é a vivência do perdão, com o objetivo de pacificar a nossa visão sobre o outro, seja ele quem seja, como relação do outro conosco. Nós podemos escolher uma pessoa com quem o nosso relacionamento está em desarmonia, em nosso sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de ressentimento, de tristeza, ou de superioridade, orgulho, egoísmo, ou também de decepção e medo. Nós podemos escolher e fazer um exercício mental com a nossa força mento-eletromagnética todos os dias e dizer de nós para com eles: quero paz neste relacionamento, quero paz em meu pensamento, quero paz sobre o que costumo sentir em relação a fulano de tal. Repita isso todos os dias, de manhã, de noite, ao se deitar. Desejo muita paz a este meu irmão, ou minha irmã, ou meu companheiro de caminhada, ou minha companheira de caminhada. Muito obrigado por sua presença em minha vida, para o meu aprendizado. Deus te abençoe, mas eu escolho ser livre. Eu quero e posso ser livre de sentimentos negativos, de raiva, de decepção, de ódio. Eu quero vivenciar o perdão. E assim nós podemos construir, sim, para cada tipo de problema que nós vivenciamos na Terra, vibrações mento-eletromagnéticas carregadas de sentimento de confiança em Deus, de esperança no futuro, de humildade, de compaixão pelo outro, de caridade, de responsabilidade diante de nossas obrigações, de alegria de viver, de perdão das ofensas, de dignidade humana, de respeito aos outros, sejam quem sejam, de benevolência para com os erros alheios,
de bondade para com todos, de paciência infinita, de tolerância, de coragem para realizar o que precisamos realizar em nome de Deus, de perseverança na fé, no otimismo, na paz, de manutenção de nosso estado de gratidão mental e espiritual. E assim estaremos seguindo a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E teremos então atingido estados quânticos de nossa consciência, de nosso espírito, em padrões imortais de evolução espiritual que precisamos atingir com nossa tão almejada libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus de Nazaré. Muito obrigado.